Continuando a aula, né? Estaremos entrando aqui na semiologia e semiotécnica das radiações, né? Porque é importante nós sabermos esse conhecimento. Porque dependendo da área da radiologia, poderemos trabalhar com N tipo de radiação. Obviamente, nós iremos focar mais no raio-x, porque é a matéria que vocês estão se preparando para sair daqui empregados, né? Então nós não trabalhamos só com raio-x, né? Existem áreas como medicina nuclear, existem áreas como radioterapia, existem áreas como indústria, né? Existem áreas como ensaios não destrutivos, né? Então, braquiterapia. Então, tudo isso aí são áreas, né, nas quais usam diferentes tipos de radiação que não são somente raio-x. Obviamente, né, o raio-x a gente já temos como é que eu posso dizer, uma certa limite, restrição, né, e cuidados que nós temos que ter, e dependendo da radiação são até às vezes 10 vezes mais, teremos que fazer mais cuidados e precauções para trabalhar nessa área, tá? Mas a gente vai explicar aos poucos aqui. As radiações que nós mais vamos lidar na parte profissional são as radiações alfas, betas, gamas e os famosos raios-x, né? Como eu falei, vocês saem, né, praticamente habilitados somente para trabalhar com raio-x, né? Geralmente as áreas que usam alfa, beta, gama são áreas que necessitam-se de uma especialização ou um pós-técnico ou um nível superior, tá? Então vamos começar aqui. Então nós temos aqui a primeira, a radiação alfa, né? São radiações com carga positiva, são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então eles são facilmente parados por papel ou um papel, uma folha de alumínio, né? Então ela possui massa e carga elétrica relativamente maior que as demais radiações, além de ser muito energética. O poder de penetração é baixo, então a capacidade de atravessar a matéria é bem pequenininha, né? Sendo detida por uma camada de 7 centímetros de ar, ou por uma folha de papel ou chapa de alumínio de 6 milímetros, né? Então, aqui, essa parte aqui que foi retirada do livro, está dizendo que a radiação não é perigosa, mas vou já explicar para vocês, tem uma coisinha aí que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, a gente está falando de radionuclídeos, né? No último parágrafo. Radionuclídeos são é, núcleos de átomos que emitem radiação, né? Então, o que ele está falando aí? Muitos radionuclídeos, como urânio, tório, bismuto, radônio, emitem radiação alfa. A gente leu aqui, né, o que foi retirado do livro, né, mas vamos fazer as ponderações. Quando a gente fala de radiações, existem, existem 3 coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma é o poder de penetração, tá? Ou seja, se a radiação possui poder para penetrar qualquer objeto, né? O poder de ionização, ou seja, a que a gente viu, né, na aula passada, a ionização é quando ela emite uma energia alta para alterar as estruturas do átomo, né? E o último que a gente tem que analisar é como ela age, né? Então a radiação alfa é um clássico desse tipo. Por quê? O poder de penetração, como está escrito aqui, dele é bem baixinho, né? Ou seja, se a gente pegar ele com a mão, o máximo que dá é uma queimadurazinha de leve, né? Porém, né, ele está dizendo aí que ele é muito energético, né? Então, elementos radiativos que são muito energéticos, eles têm alto poder de ionização, tá? Então, isso significa o quê? O que quer dizer isso? Que ele não vai ter poder para penetrar no nosso corpo, como o raio-x faz, né? Que se a gente consegue uma imagem, é porque o raio-x atravessa o nosso corpo. Porém, se a gente inalar ou ingerir, né, qualquer substância que contenha radiação alfa, né, ele será extremamente ionizante, né? Então será extremamente nocivo, tá? Então tem essa característica aí. A radiação beta, ela segue os mesmos moldes, né? Como está dizendo aí, a radiação beta é que possui carga negativa, né? São exemplificados pelos elétrons, que a gente vai falar isso na física, na radioproteção. De novo, vamos relembrar a parte do átomo, né?
Então, eles são mais penetrantes e menos energéticos que a alfa, né? Então, conseguem atravessar papel de alumínio, mas são facilmente esbarrados por pedaços de madeira. Seu poder de penetração é médio, podendo ser detido por uma chapa de chumbo de 2 milímetros ou de alumínio de 1 centímetro. Penetra até 2 centímetros da pele e causa danos sérios. Está dando ali embaixo elétrico, né? Então, a radiação beta, que vocês estão vendo aí, ele já é o quê? Poder de penetração maior que a alfa, né? Porém, poder de ionização menor que a alfa. Ou seja, ele consegue ultrapassar mais objetos que a alfa, só que ele não é tão poderoso em ionização no caso de inalado e ingerido. Porém, né, a gente tem que ter o mesmo cuidado da alfa, né? Uma curiosidade sobre a radiação beta é que ele é usado, né, em alguns tratamentos superficiais por causa da característica da sua penetração, que é média, como está dizendo aí, penetra até 2 centímetros da pele. Um exemplo disso, né, a gente tem um tratamento chamado de eletronterapia, né? Esse eletronterapia é um tratamento para câncer de pele, né? Então, a gente pega o elétron, né? E em vez de a gente emitir raio-x, a gente só vai emitir o elétron, tá? Depois vocês vão entender o porquê disso aí, tá? Então, né, nessa questão aí, então vai ser usado o elétron, porque o elétron é bastante superficial aqui, tá? Então, a pessoa fez um tem queloide, né? Que é aquela condição que você não cicatriza, fica sempre uma cicatriz imensa. Então, a pessoa tem queloide, né? E aí o que ocorre quando ela faz o procedimento cirúrgico, ela tem 2 dias para poder usar a eletroterapia. E a outra usado é na radioterapia de câncer de pele, tá? Então, é um exemplo de radiação beta. Esses dois, a alfa e a beta, são extremamente ionizantes, né? Então, ou seja, na condição de ser inalado, ingerido, eles podem causar danos severos, né? O próximo que a gente vai falar é a radiação gama, na qual a radiação gama, eu acho que é tão famosa quanto o raio-x, né? Eu acho que é tão famosa quanto o raio-x. E isso quer dizer o quê? Por exemplo, o raio-x a gente todo mundo conhece por causa dos exames, né, que a gente realiza nas estruturas hospitalares, né? Ficou bastante famoso na época do Covid, que tudo era feito com raio-x e tomografia, mas nós temos também radiação gama, que até dá origem a certos personagens, né, como o Hulk, que o Hulk ele foi emitido a uma explosão, né, de radiação gama. O Homem-Aranha, né, que a aranha que ferrou o Homem-Aranha se expôs à radiação gama. Então são personagens assim universais, globais, né, que são baseados na radiação gama, né? Então, por exemplo, então assim, outras questões também, essas são as partes positivas, né? A radiação gama também é lembrada pela parte negativa, né? Então nós temos ali desastres, né? Como o que aconteceu aqui em Goiânia, né? Na qual a gente vai falar sobre isso na próxima matéria. A gente tem Goiânia, né? Que teve o desastre, né? A gente teve ali Ucrânia, né? O Chernobyl, que teve lá a radiação espalhada, né? Do reator. Então, e vários outros desastres atômicos que teve por aí, né? Que foi por causa de radiação, né? Dessa forma aí, parecida com a gama ou a própria radiação gama, né? Antigamente, os tratamentos de radioterapia eram todos com radiação gama, tá? Então, e com o passar do tempo foram substituídos pelos raios-x. Até porque foi um aparelho de radioterapia que causou o acidente lá em Goiânia, né? Então, na qual muitos ainda sofrem de câncer até hoje. Então a radiação gama não é muito energética, né, mas é extremamente penetrante, podendo atravessar o corpo humano. É detida por uma parede grossa de concreto ou por um tipo de metal, né? Por tais características, essa radiação é nociva à saúde humana e ela pode causar malformação nas células. Então, de todas as radiações terrestres, né, ou seja, a que encontramos aqui na Terra, é a que possui o maior poder de penetração, podendo atravessar completamente o corpo e interagir com as moléculas, gerando íons radicais livres e que prejudicam as células vivas e causam danos irreparáveis. Então, nas radiações terrestres, a que possui o maior poder de penetração é a radiação
um gama.